Glória a Deus. Cabe mais? Cabe, né? Glória a Deus, cabe mais, que coisa boa. Eu estou maravilhado, eu estou muito satisfeito pelo Espírito Santo ter trazido aqui o nosso irmão Paulo Júnior, Paulo Borges, e nosso irmão Rodolfo e Alexandra. Estou muito satisfeito. Verdadeiramente foi uma dádiva do Senhor. A gente tem que aprender que as coisas de Deus não têm preço. E eu aprendi isso nas conferências que eu fui com o pastor Dave, e que eu peguei um avião e entrei num país sem eu entender nada, sem eu conhecer nada, e eu fui lá buscar desafiar a mim em todos os aspectos, quebrar toda a timidez, toda a dificuldade que eu tinha, receber rejeição. Passei por rejeição, passei por humilhação, e quando eu cheguei diante do pastor Dave, eu disse: foi barato. Foi barato. O que é caro para você tem que ser o pecado. Isso é caro. Porque o salário do pecado, o pecado produz um salário, né? Mas tudo aquilo que é para buscar a presença de Deus, para que você seja capacitado, seja inspirado, isso não existe preço que pague isso. Eu me lembro que uma vez eu passei uns 4 dias em cima de uma montanha pedindo a Deus recurso, porque não tinha mantenedores ainda, mas eu pedi a Deus recursos para que eu pudesse visitar o pastor Dave em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, a inscrição era muito barata. Porque a glória que tinha naquele lugar me inundou de tal maneira que mudou a minha maneira de pensar. E foi o valor que eu dei naquilo que eu ia aprender que colocou eu no lugar que eu estou hoje. O valor que você dá naquilo que você vai aprender, isso fala a seu respeito. Isso mostra o seu caráter. Isso mostra o quanto você valoriza as coisas do Senhor. Amém? Então deixa o Espírito Santo ainda continuar esse trabalho, esse processo de avivamento, porque não há avivamento se não houver morte, e não há morte se não tiver uma arma. A melhor morte que existe é a morte pela espada, porque se a espada do Senhor não te matar, é porque você já está morto. Você que acha que está morto, nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos dar um cutucãozinho na sua costela para ver se você está morto, porque morto não sente dor, morto não tem ira, morto não tem condenação, morto não tem querer, morto é morto. E a Bíblia disse: portanto, foste sepultado com Cristo. Nós fomos sepultados. Então morto não grita, morto aceita o que Deus tem para ele. Amém? Posso ter tido todos os defeitos, mas estou crescendo e me aperfeiçoando no Senhor. Cada dia eu quero crescer mais. Quem te fala o que você quer ouvir é seu pior inimigo. Quem dá um tapinha nas suas costas, um dia dá com a faca na mão. Quem fala o que você quer ouvir, nunca fala o que você precisa de fato ouvir. E nós precisamos ser confrontados, ouvir a verdade, para que o nosso caminhar acelere, nosso passo seja acelerado. Então nós precisamos ser confrontados. A palavra do Senhor é para nos confrontar e dizer para nós onde nós temos que mudar, porque quanto mais rápido você muda, mais rápido você entra no centro da vontade do Senhor, porque o Senhor tem pressa. Abre comigo Filipenses capítulo 3. Deixa eu ler um versículo com você aqui. Filipenses capítulo 3. No versículo 13 diz assim: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos
quanto somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e é que pensai, tem esse sentimento, e se pensais de outra maneira, Deus vô-lo revelará, deixando as coisas que para trás ficaram. Eu não estou dizendo dos grandes testemunhos, eu não estou dizendo da palavra de Deus, eu estou dizendo para você do que está atrás de você, antes de você chegar no Aviva Brasil. Porque você está aqui, porque o seu Deus te trouxe aqui, para te levar para um lugar mais alto, para que você cresça. E só que o crescimento do Senhor nas nossas vidas, ele não é como a gente imagina, a maior parte das pessoas imagina. É muito bom ver o Rodolfo pregar aqui, a Alexandra pregou, o Paulo Borges pregou, é muito bom ver o bônus do processo. Mas é terrível ver o ônus do processo. Para que essas pessoas chegassem no lugar que eles chegaram, aqui que nós vimos hoje, e ficamos maravilhados de ver a revelação da palavra, ver o tempo com o Senhor. Mas se a gente fosse parar e ver o making off deles, com certeza nós não gostaríamos de ver de pagar o preço que eles pagaram. Eu conversei com todos eles nos bastidores. Eu procurei os homens grandes de Deus, que eu visitei eles, eu procurei ver os making off da vida deles. Não cobice uma unção que você não tem coragem de pagar o preço por ela. Não cobice uma sabedoria que você não tem coragem de pagar um preço por ela. É muito bom você ver um homem destrinchar a Bíblia inteira, debulhar a Bíblia inteira. É muito bom, mas o ônus para isso é uma renúncia, uma entrega, é um tempo com Deus muito bruto. E se você não está disposto a pagar, não queira também o que você não pode pagar. Porque senão você cai num pecado chamado de a inveja. É muito bom você ver o carro bonito do irmão, mas se você for ver o tamanho da pena que ele teve para ter aquele carro bonito, você perde o estímulo. Porque se você não tem o igual, não é porque você não tem dinheiro, não. Porque quem tem dinheiro quer o melhor. Só avarento que tem e não quer o melhor. Eu vi um fazendeiro um dia, que ele andava de botina velha toda rasgada, e a caminhonete dele era uma caminhonete velha, empurrando na rua. E o homem tinha boi que dava para matar de pau, de tanto que ele tinha. Mas ele não tinha, Deus não deu para ele o poder de usufruir daquilo ali. Ele não conseguia gastar com ele mesmo, porque foi tão duro para ele que ele negou até dele mesmo. Por isso que quando a gente vê uma glória na vida de alguém, nós temos que olhar, não é só a glória, nós temos que olhar o preço. Quando a gente vê as cartas do apóstolo Paulo e vê quanto que o apóstolo Paulo andou no poder de Deus, andou na graça de Deus, a gente só olha o ônus do negócio, o bônus. A gente não olha o quanto foi difícil para ele ser apedrejado, sofrer naufrágio, ser picado por cobra, renunciar à própria vida, deixou uma vida de sucesso, uma vida de garantia, porque ele era um fabricante de tendas. Ele deixou tudo isso. Quando você vê alguém andando em algum lugar, primeiro, se você quiser ser igual, você pode até ser igual, mas os meios para ser igual são os mesmos processos. Tudo que eu queria ver, eu queria da unção do pastor Dave, eu queria da vida do pastor Dave, até que eu entrei no quarto de oração dele, onde ele passava 17 dias. Porque o pastor Dave era um homem que, quando você tinha contato com ele, dava vontade de você pegar ele e levar para casa. Ele tinha tanto Deus nele, que ele era assim, a unção discorria dele. Mas passar 17 dias trancado num quartinho 2x2, sem ver luz nenhuma, ao tamanho do preço. Então é muito bonito ver Deus usar, mas vai ser mais bonito ver Deus usar você.
Mas para usar você tem que sair desse Aviva Brasil. Não é para esperar para praticar lá em casa, não. É para começar aqui mesmo. Isso aqui é um ponto de start. Isso aqui, se você queimar a largada, você perdeu a corrida. É 100 metros raso, é 100 anos somente. Você não pode queimar a largada, e também não pode adiantar a largada, nem queimar, nem ir para frente e nem ficar para trás. Porque se você ficar para trás, você não vai conseguir. E se você avançar rápido demais, você também não vai conseguir. É para quem quer matar serviço, tirar serviço, fazer renúncia e vir para cá. Você está mostrando o quanto que você quer. Mas eu tenho que falar para você o preço que é para se pagar. Você quer ouvir o preço? Timóteo capítulo 3. Não pensa que é barato. É mais caro do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Timóteo capítulo 3, verso 12. Veja o verso 10 em diante. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições, aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Agora eu falo para vocês. E na verdade, todos que desejam viver piamente em Jesus, em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Você está disposto a viver uma vida de entrega? Para que Deus faça através de você? Para beneficiar outros, e às vezes nem você é. Às vezes você vai orar para uma pessoa que está com dor de cabeça, e você está rachando de dor de cabeça. E ele é curado e você continua com dor de cabeça? Ser uma pindaíba violenta, precisando de dinheiro, ora para outro prosperar, Deus prospera ele, e você continua na pindaíba, glorificando a Deus e sorrindo porque Deus é bom, porque Deus fez um milagre na vida do meu irmão. Ah, mas desse jeito é muito sem graça, pastor. Andar no poder de Deus, véio. Andar no poder de Deus onde você não tem tempo, você não tem privacidade, está todo mundo olhando para você, você tem que ser um exemplo, tem que ser um testemunho. Você não pode sentar junto com alguém que está tomando uma cerveja, você não pode. Se ele estiver tomando uma cerveja, você põe um litro de refrigerante em cima, todo mundo vai falar que a cerveja é sua e o refrigerante é do outro. Você tem que saber o preço. Jesus diz que ninguém vai construir uma torre sem saber o preço. Você tem que saber um preço até para você carregar o nome de pastor. Ou você acha que o nome de pastor é um título bonito? É escravo. É ser escravo. É ser servo. É ser entregue. É morrer para si cada dia. Não é para fazer o que você quer. Não é para ter status e dar carteirada em alguém. A última coisa que você vê é a carteira de um juiz. Ele evita de mostrar ela. Quanto mais sério é, menos carteirada dá. Ser um líder, ser um pastor, não é para dar carteirada. Ser um líder e ser pastor é falar assim, ó, a partir de agora eu não tenho mais direito da minha própria vida. Minha vida agora é dos outros. É para os outros. Minha vida agora é ser escravo. Quer ser um profeta? Escravo. Quer ser um mestre? Escravo. Quer ser um evangelista? Escravo. Quer operar nos dons? Escravo. Escravo de liberdade. Escravo da orelha furada. Você não pode querer um dom tão precioso se você não está disposto a pagar o preço por ele. O pastor que renuncia a cuidar da ovelha, o profeta que renuncia e não quer profetizar, o mestre que não quer invadir a palavra de Deus e ler os Salmos 23 até consumir você.
Deixar o pastor vestir a roupa do pastor em você. Se você não estiver disposto a pagar esse preço, não queira algo que você não possa pagar, porque é pior, é um escândalo maior. Você operar e ter um título, ter um nome, e você não corresponder com aquele nome que você tem. É melhor que nós sejamos simplesmente servos, do que ter um encargo e não usar, não usufruir. Não deixar as pessoas usufruir daquele cargo que você tem. Ser um mau testemunho na sua função. Falo com você, pastor que está aqui. Que nota você dá para você como pastor? Pastor, aquele que vai na frente do rebanho, na frente no jejum, na frente na oração, na frente na entrega, na frente na renúncia. Como é que a nota, qual a nota que você dá para você, pastor que está aqui e me ouvindo pela internet? Você é um pastor nota 1, 2, 5, 10 ou 100? Você é um pastor que é do seu jeito, é do jeito do seu Senhor, do sumo pastor. Isso é a Viva Brasil, filho. Você tem duas opções. Você é aquele que aplaude, ou aquele que vai ser aplaudido, junto com o Senhor. Porque quando o Senhor se manifestar, manifestaremos também com Ele em glória. Então não tem jeito do vaso não receber os aplausos que a excelência do vaso está fazendo. Cabe a você, cabe a sua entrega, cabe a sua renúncia. É muito sério, não é aqui não, é o making off das nossas vidas que está em jogo, é o nosso dia a dia, é se eu sou pastor lá em casa, se eu sou pastor na empresa, se eu sou pastor onde eu sou, qual lugar que eu estou em atuação. Eu quero te dar um conselho. Coloque seu nome nessa lista do avivamento e não tira ela por nada. Porque você foi chamado, separado, escolhido. Você foi escolhido. Jesus deu um banquete e alguns foi dando por escusado. Não, eu casei, não posso ir. Eu comprei um campo, não posso ir ver. Fui ver. Eu estou ocupado demais. Não. E foi dando desculpa para o próprio Senhor. Aonde é que está a chamada daquele povo que era o povo que ajuda nós a impactar multidões, salgar esse país? É sofrida, é doída, mas é glorioso, é gostoso. O apóstolo Paulo, quando ele está terminando a carreira dele, ele falou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Bom combate, o que é bom combate? Lê 2 Coríntios capítulo 11, que você vai ver o que é bom combate. O que ele chama de bom combate? Vamos ver o que ele chama de bom combate? 2 Coríntios capítulo 11, verso 16 diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato. Para mim esse capítulo aqui, ele é um desabafo, apelando, uma apelação dele. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura. Ele falou: deixa eu desabafar um pouquinho aqui, que eu tenho passado muita giriza. Quem sabe o que é giriza? Uma igreja moderninha, uma igreja casquinha de ovo, uma igreja que não aguenta exortação, uma igreja que não quer mudança, uma igreja que ele está ensinando aqui, primeira carta aos Coríntios, no final da segunda carta aos Coríntios, ele diz: vocês, eu vou gritar com vocês, eu não vou falar nem como fala o Senhor, não, eu vou falar de mim mesmo agora. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, ou seja, vou mostrar o meu currículo para vocês, vou mostrar meu making off para vocês. Quando você tiver velhinho com cabelo branco, você vai ter um making off desse aqui também para mostrar as marcas de Cristo nas suas costas, os joelhos da oração, o momento de entrega, de renúncia. Você vai também ter um making off seu, para você apresentar esse making off diante da igreja, que você vai ser o mais servo dela.
o que mais conhece o Senhor na frente dela. Por isso, verso 18, posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mais do que qualquer tem ousadia. Como insensato falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também o sou. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como for de mim. Eu ainda mais. Olha só, muito mais que qualquer pregador na época dele. Eu ainda muito mais. Em trabalho muito mais. Em açoites mais do que eles, em prisão muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 5 vezes ele apanhou. Sabe por que ele apanhou 5 vezes? Ele apanhou 5 vezes de 40, ele levou 5 tacas de 49 açoites. Porque a lei do judeu era assim. O único que apanhou 40 chicotadas foi Jesus Cristo. Porque ele estava pagando o preço por você, para você não ser chicoteado. E o apóstolo Paulo, eles batia 39 vezes. Voltava novamente, batia 39 vezes. Porque na lei de Moisés, se batesse 40 vezes, a dívida já foi paga. Então 5 vezes ele apanhou menos um. Apanhava 39. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39. Pá, a última. Agora para de novo, vamos começar de novo. Era só isso que o apóstolo Paulo apanhou. Foi isso que ele chamou de bom combate. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Que é isso aqui? Em vigílias muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Por que eu pus ênfase aqui? É um perigo, falso irmão é um perigo. Falso pastor é mais perigoso ainda. Falso profeta é mais perigoso ainda. Falso evangelista é mais perigoso ainda. Falso crente é capeta puro. É demônio puro, falso crente. Em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, além dessas coisas exteriores. Isso é só por fora, filho. O que será que foi por dentro, hein? Se por fora foi só isso. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. Diariamente tinha um peso nele. O cuidado de todas as igrejas. Isso pesava nele. Isso é fichinha, apanhar desse jeito é fichinha. Apanhar desse jeito é mole. Sofrer açoite, sofrer perseguição, naufrágio, isso é bolinho. O que pesava nas costas dele era o cuidado da igreja. Porque pelo cuidado da igreja, ele podia não comparecer diante de Cristo, se ele fosse um mau testemunho diante da igreja.
O que pesava Paulo era o cuidado da igreja. Pastores que estão me ouvindo, em nome do amor, tenha esse peso sobre as suas costas. Esse é o jugo de Jesus. Você não pode ser um mau testemunho para a igreja. E você que quer ser pastor está sendo treinado agora. Você que tem desejo, eu quero ser um pregador, pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não deseja aquilo que você não está disposto a pagar o preço, porque é caro demais. Você tem que renunciar à sua própria vidinha. Os pastores do avivamento, que vai trabalhar na volta do Senhor Jesus, são homens entregues à morte todos os dias, são pessoas renunciadas. Então cuidado com o que você está almejando. Faça a conta primeiro para você construir sua torre. Se você almejar algum dom do Espírito Santo e a operação de algum desses membros, profeta, evangelista, pastor, mestre, pensa 2 vezes. Isso é caro, isso não é barato, isso requer renúncia, porque senão você é reprovado com o dom nas suas costas. Pensa 2 vezes. Eu te aconselho, seja um crente muito bom. Um crente comum muito bom é mais fácil. Você vai para o céu do mesmo jeito. Queira ser um crente comum? Não, quer não. Não quer liderança não. Porque aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. É você só um crente comum só. Mas o dia que você recebe um título qualquer, uma unção qualquer, mesmo que você não pediu, você não queria ser pastor, mas quando Deus pegou e achou graça e disse para alguém que tinha autoridade para derramar sobre você, derramou sobre você, mas é para você ser. O pastor não tem uma carteirinha não. O pastor recebe uma carteirinha para trabalhar. Primeiro assina a carteira de trabalhar e ele vai trabalhar. E se ele não trabalhar, ele é demitido. Se ele não quiser exercer a função, por que ele quer ser contratado? Você contrata um trabalhador na sua empresa, assina a carteira dele e deixa ele forgando, morgado. O povo tudo morrendo e ele morgado. Ele não dorme direito. Ele tem esse mesmo peso que Paulo teve. Eu tinha um peso em mim. O chicote foi fácil, as cadeias foi fácil, ser jogado no abismo foi fácil, apedrejado foi fácil, mas tem uma coisa que está pesando em mim, a minha responsabilidade diante dos anjos, diante do céu, diante do Senhor, que está lá de olho, olhando lá, aquele lá está ocupando a cadeira de Moisés. Mateus 23, Jesus falou assim, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, que ata fardo pesado nas costas dos outros, mas eles mesmos não querem se mover. Fazei tudo o que ele vos disser, mas não proceder em conformidade com eles. Você ungiria você como pastor? Você se aprova você como pastor? Você acha que você é um bom pastor? Se nós chegar lá de supetão na sua igreja e perguntar como é que é o seu pastor aqui, e fazer uns bastidores da igreja, o que a igreja vai falar a seu respeito? Não, ela é minha pastora sim, eu estava lá doente, 2 horas da manhã ela foi lá me visitar. Não, a minha mãe estava doente, ela foi lá visitar minha mãe. Não, eu estava cansado, um dia eu estava passando perrengue com meu marido, ela foi ser um testemunho para mim do casamento, foi lá me ajudar. Isso é para ser pastor. É isso que é pastor. Alguém disse para mim assim, pastor Gélio, como é que as pessoas te amam tanto? Eu disse, claro, eu entro na guerra com eles. Eu estou na guerra com eles. Você me vê no WhatsApp muito. Se você abrir, eu estou online quase o tempo todo. Por quê, filho? Porque eu estou na guerra com alguém. Eu estou entrando junto com eles. E fora aqueles que estão brincando de ser crente ainda, e eu tenho que estar lá porque eu sou pastor deles e Deus me revela, e eu fico lá intercedendo e orando para que não leve taca, eu entro na brecha. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça?
Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aquele que gloria na sua força, deixou Jesus de lado. Se tem uma glória que você tem que ter, é a glória da sua fraqueza. Então que glória que é essa? Vergonha da sua fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Areta, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, mas por uma janela de muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. O Evangelho tem espaço para você. O avivamento tem espaço para você. A vida no Espírito tem espaço para você. Mas não tem espaço para você que quer se promover através do Evangelho. Não tem espaço para você usar o Evangelho para apresentar você. O Evangelho não está para te apresentar. O Evangelho apresenta Ele mesmo, através daqueles que já foram mortos para o mundo e estão vivos para Deus. Jesus não disse: deixe os mortos sepultarem os seus mortos, vem você e me segue? Ele disse isso. Então decide, faz a conta. Se você ama Jesus, Paulo ainda chamou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não falou de Jesus, ele falou de Cristo. Mas não é o mesmo? Jesus foi o Cristo, para que a autoridade estivesse no nome de Jesus. Então o Senhor está chamando você para não ficar nesse lugar. Porque alguém vai chegar perto de você, vai chegar diante de você e dizer assim: ó, me cura, porque você é o ministro do Evangelho, você é uma pessoa que tem Deus na sua vida, põe a mão na minha cabeça e me cura. E você vai se sentir impossibilitado, porque você não se mortificou o suficiente para que Deus através de você tocasse aquela pessoa. Você quer misturar reino de Deus com o reino do mundo, não cabe os dois juntos. Se o homem for amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E eu vejo pastores e líderes envolvidos com o mundo muito mais do que com Deus. Alguns bacana acham que é muito bom. É caro. Então não quero o que é caro se você não tem dinheiro para pagar. Pastor Dave, eu estava almoçando com ele um dia. Nós estávamos na mesa e uma das secretárias perguntou assim: Pastor Dave, qual que é o preço da unção? O pastor Dave continuou comendo, calado. Mudou o assunto, ele não deu a resposta, ficou calado. Todo mundo almoçou e eu comi também ali, observando, desesperadamente pensando: será que ele não vai responder? Ele vai responder. E ele, aí veio a sobremesa, comemos a sobremesa. E quando estava comendo a sobremesa, ele disse para ela assim: fulana, eu estou querendo ir no shopping comprar umas coisas para a Roseli. O que o senhor quer comprar, pastor Dave? Ele falou assim: eu quero comprar lençóis para a Roseli, eu quero comprar edredons, eu quero comprar uma joia para a Roseli, eu quero levar uns sapatos para a Roseli, eu quero levar roupas para a Roseli, eu quero levar algumas coisas para a Roseli. E ela disse assim: pastor Dave, o senhor vai pagar em dólar? Nós temos que passar no câmbio para trocar o dólar. Ou o senhor vai pagar em real? Ele falou: vou pagar em real.
Enfiou a mão no bolso, tirou um punhadinho de moeda e de nota de R$2 e colocou, falou: tem dinheiro, tem muito dinheiro, está aqui. Todo mundo deu risada na mesa. Nós começamos a dar risada. Falou que isso aqui, pastor Davis, não paga nem o estacionamento. Ele falou: esse é o problema. Todo mundo quer unção, mas não quer saber quanto que ela custa. Todo mundo quer andar no poder de Deus, mas não quer saber quanto custa. E eu acho bom que você veio nesse Aviva fazer uma continha. Porque a partir de hoje, de uma pregação como essa, você viu o Paulo Júnior dizendo que Deus soltou o diabo? Viu, pastor? Vivendo um evangelho de aparência. Cuidado! Você está andando num território perigoso. Eu vou contar uma historinha aqui para você ficar de alerta. Eu tinha uns amigos que nós caçava passarinho quando era menino. E tinha um menino chamado Vilmar, que era mentiroso, que gostava de fazer covardia com os outros, nós chamávamos de covardia. Então nós ia caçando passarinho, e os guriam de um lado, todo ali caçando passarinho, e estilingando os passarinhos, e o Vilmar falava: ó a cobra, todo mundo pulava. Ó a cobra, todo mundo pulava, e não era cobra nada. Um dia, era cobra. E a cobra pegou um menino que tinha, um menino de um pessoal que era cearense, que morava, eu esqueci o nome dele. A cobra bateu bem no joelho dele e picou ele, porque ele gritou a cobra, e o menino achou que era brincadeira, gritou a cobra, e a cobra picou, e aquele menino ficou aleijado. O resto da vida a perna dele secou inteirinha. Alguém está dizendo para você: olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra. Não brinque com a sua chamada, não brinque com o dom de Deus que há em você. Olha a cobra, olha a cobra. Ela te pica e ela mata, ela come carne. Deus diz lá em Gênesis, falou assim: maldita és tu entre os animais domésticos, e você rastejará, e pó comerá todo dia. Doença, praga, tudo peste. Olha a cobra. Não brinque com a tua chamada, não brinque com o dom de Deus na tua vida. Você não foi chamado em brincadeira, você foi chamado em seriedade, para fazer a diferença. Cuidado com a cobra. Cuidado para você não ter que converter dentro de uma UTI. Cuidado, leva a sério, isso é sério. A vida em Deus é séria. Custou o sangue de um justo. O Evangelho está prontinho para nós hoje. Nós temos passado por tudo, nós temos passado por pandemia, por todo tipo de ataque. Nós estamos aqui vivos, porque Deus tem um plano na nossa vida. O que você vai fazer com a sua chamada? Você vai brincar até quando? Você vai comunar com o mundo e dizer: não pode, isso pode. Nós vamos comunar com o mundo? Nós vamos viver de acordo com o mundo? Se você quer viver de acordo com o mundo, você é da fila daqueles que vai para o inferno. Você não vai para o céu. É 10 virgens, todas virgens, todas brancas, só 5 tinham azeite. E eu estou olhando para as que têm azeite. E eu estou olhando para as que têm azeite. Só que azeite é comprado, é caro. Azeite é caro. Jejuar e orar é caro. Renunciar é caro. Pagar o preço é caro. Então decide pagar o preço caro. Vê se você tem peito para pagar o preço caro que é. É caro, mas é a única vida que você tem. Você não tem outra. Ou você paga o preço. De graça não. De graça não. A unção de Deus tem um preço, e não é de graça. Acabou o tempo de ator cristão. Jesus disse: não chore por mim, chore por você e pelos seus filhos. Não aplauda a mim, aplauda você mesmo. Olha para o espelho e vê se aquela pessoa do espelho está
pode ser aplaudida? Prega para o espelho, olha para o espelho, vê se pode ser aplaudido, vê as atitudes suas lá no espelho. A semana passada eu fazia, mas essa semana eu não faço mais. Eu deixo as coisas para trás, ficaram. Deus não está te condenando. Ninguém te condenou, mulher? Não. Eu também não te condeno, não. Vai e não. Vamos andar? Vamos brincar de orar em línguas, não? Ora em línguas. Vira uma máquina de orar em línguas. Um pouquinho só que eu falei com eles ali. Eles disse: pelo amor de Deus, não sai dessa origem. Os homens que hoje são referência nacional. Pelo amor de Deus. Eu tenho testemunha, não tem? Pelo amor de Deus, não sai dessa origem. Olha, pastor, mantém nisso aqui. Eu não vi ainda desse jeito aqui, ó, tão puro quanto vocês estão dentro dessa visão. Não sai desse lugar, mantém desse jeito. Eu digo: não vou sair não, para ficar tranquilo. Já tenho 29 anos andando nessa mesma pegada, nós não vamos sair. Embora vai ficando alguns para trás, mas nós não vamos sair da visão. Se sair todo mundo aqui, ainda fica eu aqui e esse peixe. Porque esse peixe já fizeram para não sair daqui. Sai daqui que eu quero ver peixe. Então eu me contento com o peixe. O salão não é meu mesmo. O peixe eu mandei fazer. Então ficando eu e o peixe, tá bom, eu e o peixe. Eu já não gosto de peixe, eu e o peixe. Mas que aqui vai sentar aqui, vai escutar a verdade? Vai escutar a verdade, vai escutar. Vai escutar a verdade, porque quando você andar no poder de Deus, Paulo diz: quem dera vocês reinassem, para que eu reinaria com vocês. Eu quero ser anunciado através da sua vida, porque se fosse da minha, eu estava cuidando de um ministério, sem estar sofrendo para cuidar de ninguém, como muitos fazem. Muitos cuidam da sua chamada e vai embora. E é fácil cuidar só da minha chamada. É fácil ter um ministério que só depende de mim mesmo. Mas se eu quero ganhar uma para Jesus, eu preciso de você junto como evangelista. Mas evangelista de Deus. Eu preciso junto dos pastores, pastores de Deus, para ajudar a batizar o povo. Eu preciso de mestre, mas mestre de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos de uns aos outros. Mas se você não quiser ir, não vai ter avivamento desse jeito. Avivamento é a partir de homens sérios, mulheres sérias, que querem deixar um legado aqui nessa terra e fazer história. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você levar a sério, se você não ficar com brincadeira mais, se você começar a partir de hoje, orar em línguas, ler a Bíblia, passar tempo, Deus vai dar revelações para você que é só sua. Que as pessoas vão correr, multidões vão correr para ver a revelação que Deus dá para você. Multidões de pessoas vão correr atrás de você para ver o quanto que você é usado por Deus, que só de estar na sua presença, a dor vai embora, o problema vai embora, você vai começar a ser um vaso de honra para glorificar o nome de Jesus Cristo. Mas se você estiver disposto a passar tempo em oração, em jejum, em meditação na palavra, em entrega, em renúncia, correr do pecado, correr da mentira. Todas as vezes que você pensar em falar uma mentirinha, você lembra que o diabo é o pai da mentira, que você tem, quem tem o pai tem o filho. Você parar, porque quem anda com a verdade não pode compactuar com a mentira. Você deixando a mentira, deixando o falatório, deixando os enganos, deixando a ira, deixando a peleja, deixando a contenda, e viver uma vida cada vez mais santa. Andando não é para que o seu nome seja glorificado, mas é para você glorificar o nome de alguém. Através das suas atitudes, você vai ver que Deus vai mudar tudo em você, vai te dar revelações fantásticas, vai fazer com que as pessoas vejam que verdadeiramente você é discípulo de Jesus. Se vocês fizerem o que eu mando, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então você vai conhecer a verdade num nível tão grande que ela vai libertar você e libertar quem ouvir você. Esse é o próximo passo. Leva a sério. Leva muito a sério. Nós não temos duas vidas para nós brincar. Aqui tem alguém lindinho, gatinho, mas você não é o bichano que tem 7 vidas.
Então você só tem essa vida. Gaste ela com o Evangelho. Gaste ela com as obras do Espírito. Não gaste ela com os frutos da carne, porque os frutos da carne é para matar você. Talvez você está sofrendo, talvez está aqui nesse lugar aqui, ó, sofrendo pela sua carne. Ai, pastor, eu não estou bem no meu casamento. É carne, filho. Quando você encher de Deus, conserta. Ah, eu não estou bem nas minhas finanças. É carne. Quando você estiver bem espiritualmente, isso conserta também. Estando bem espiritualmente, todas as demais coisas vão bem. Mas se você não está bem espiritualmente, tudo que você faz está tudo mal. Então esteja bem. Vamos viver isso. Você está sendo convidado nesse Aviva Brasil para viver isso. Viver o novo. Nós temos tanta coisa para fazer. Tem espaço para todos nós, é para nós trabalhar. É para muita gente trabalhar, mas pessoas renunciadas. Pessoas que você olha o dia dele na segunda-feira no trabalho, é igualzinho na igreja no domingo. É o mesmo santo, a mesma santa. É o mesmo homem de Deus, a mesma mulher de Deus. Então nós estamos precisando de ajuda, de pessoas que querem aceitar essa vaga, ganhar multidões de almas.